Então, esta é, na verdade, as evidências da palavra de Deus. Então, vamos lá. Primeiramente, vamos para a Bíblia. E vamos pesquisando onde está a profecia em que, primeiramente, a graça termina para os adventistas, através da Bíblia. Olá, saúde com a paz de Cristo, aos meus queridos irmãos, e a mesma esteja nos nossos corações, não só hoje, eternamente. Amém. Irmão, mais um vídeo para o canal Apocalipse 18. O vídeo de hoje, irmãos, é um vídeo muito importante para você que tem sempre nos acompanhando, tem acompanhado sempre o canal Profecias Final, canal Apocalipse 18. Irmão, eu vou falar um pouco a respeito de várias perguntas que os adventistas têm feito a respeito da nova liderança e a respeito da profecia, onde está escrito que o tempo da graça vai terminar primeiramente para os adventistas. E onde está escrito, nos escritos de Ellen G. White, que Deus vai levantar uma outra liderança. Este é o assunto que nós vamos tratando, amados irmãos, através da Bíblia e através do Espírito da Profecia. Então, nós vamos pesquisando, vamos encontrar respostas a respeito dessas perguntas todas. Então, esta é, na verdade, as evidências da palavra de Deus. Então, vamos lá. Primeiramente, vamos para a Bíblia. Nós vamos pesquisando onde está a profecia em que, primeiramente, a graça termina para os adventistas, através da Bíblia. Vamos lá. Então, irmãos, eu vou dar uma resposta através da Bíblia. Vamos na nossa Bíblia. Ali nós temos a resposta sobre essas perguntas todas que sempre temos recebido. Então, vejam muito bem a respeito da graça que termina primeiramente para os adventistas e depois termina para o mundo inteiro. Então, isto é o que nós vamos ver aqui. A palavra de Deus está a nos declarar em 1 Pedro 4, o verso 17. O verso 17. Porque já é tempo que comecem o julgamento pela casa de Deus. E se primeiro começa por nós, qual será o fim daqueles que são desobedientes ao Evangelho de Deus? E seu justo dificilmente se salva, onde aparecerá o ímpio e o pecador? Portanto, também os que padecem segundo a vontade de Deus, encomendem-lhe as suas almas, como ao fiel Criador fazendo o bem. Mas vejam o verso 17, que porque já é tempo que comece o julgamento pela casa de Deus. E se primeiro começa por nós, qual será o fim daqueles que são desobedientes ao Evangelho de Deus? Então, irmão, esta é uma resposta bíblica que o tempo da graça, primeiramente, começa com a igreja de Deus, a casa de Deus. Essa casa de Deus é a igreja de Deus. Então, primeiro começa com a casa de Deus. O julgamento começa pela casa de Deus. Então, veja muito bem, se o julgamento começa pela casa de Deus e depois termina pelo mundo, por outras igrejas. Então, qual esta casa de Deus? A casa de Deus está se referindo à Igreja Adventista do Sétimo Dia. Então, esta é a resposta bíblica. Então, nós vamos agora
baseando mais uma vez no espírito de profecia. Então, irmão, agora vamos espírito de profecia, resposta através do espírito de profecia, os eventos finais, o capítulo 12 que fala a sacudidura, a página 157. Isto é o que nós vamos ver. A resposta através do espírito de profecia. E aqui está a profecia. Tempo dos juízos destruidores da parte de Deus. É o tempo de misericórdia para aqueles que agora não têm oportunidade de aprender o que é a verdade. Quais são aqueles que não têm a oportunidade de aprender o que é a verdade? São católicos, evangélicos e o mundo pagão. Esses nunca tiveram oportunidade de saber o que é a verdade. Mas nesse tempo dos juízos de Deus destruidores, é o tempo que essas pessoas têm a oportunidade para aprender o que é a verdade. Vejam bem, o Senhor olhará para eles com ternura, porque pela primeira vez eles aprenderam o que é a verdade. O seu coração compassivo se enternece e a mão do Senhor ainda está estendida para salvar essas pessoas, enquanto que a porta da graça é fechada para os que não querem entrar. Vejam só, e quando que a porta da graça é fechada para aqueles que não querem entrar. Quais são os que não querem entrar? Irmão, adventistas do sétimo dia, que estão muito tempo com a verdade, mas só que eles estão na porta e não querem entrar. Então será admitido um grande número de pessoas que nestes últimos dias ouvirem a verdade pela primeira vez. Veja só. Então é por isso que aí neste período a porta da graça é fechada para aqueles que não querem entrar. Os que não querem entrar são os adventistas do sétimo dia, que têm grande luz, mas não querem andar segundo esta luz, segundo esta verdade. Isto significa que eles estão na porta, eles não querem entrar. Enquanto que a porta é aberta para aqueles que pela primeira vez ouviram a verdade, eles entrarão. Então, Deus terá compaixão com estas pessoas que pela primeira vez eles ouvirem a verdade. Então, ali está a resposta clara que a porta da graça fecha primeiramente para os adventistas e depois fechará para o mundo inteiro. Então é por isso, aí está a resposta através do espírito de profecia. Então, esta resposta clara. E o outro assunto, falar um pouco no tocante da liderança. A pergunta feita por muitos adventistas, onde está escrito a nova liderança nos escritos de L.G. White, Espírito de Profecia. Onde está escrito isto sobre a nova liderança? Então, isto é o que mais a palavra de Deus vai responder. O Espírito de Profecia. Continuando mesmo no mesmo livro, Os Eventos Finais, o livro da profetisa L.G. White, ali está também a mesma resposta a respeito da nova liderança da Igreja Adventista do sétimo dia. Vejam bem, Eventos Finais, a página 41, está aqui, fala a Igreja de Deus, o capítulo que fala a Igreja de Deus nos últimos dias, a página 41. Primeiro nós vamos ver aqui a missão especial dos Adventistas do sétimo dia.
O Senhor nos tornou os depositários de sua lei. Ele confiou-nos a sagrada e eterna verdade, que deve ser transmitida a outros em fiéis advertências, repreensões, encorajamento. Os adventistas do sétimo dia foram escolhidos por Deus como um povo peculiar separado do mundo. Com a grande talhadeira da verdade, ele os cortou da pedreira do mundo e os ligou assim. Tornou-os representantes seus e os chamou para serem embaixadores seus na derradeira obra da salvação. O maior tesouro da verdade já confiado a mortais, que são apóstolos, as mais solenes e terríveis advertências que Deus já enviou aos homens foram confiadas a esse povo, a fim de serem transmitidas ao mundo. Em sentido especial, foram os adventistas do sétimo dia postos no mundo como atalaias, portadores de luz. A eles foi confiada a última mensagem de advertência. Qual é a última mensagem de advertência? A mensagem do terceiro anjo. Há um mundo a perecer. Sobre eles incide maravilhosa luz da palavra de Deus. Confiou-se-lhes uma obra da mais solene importância. A proclamação da primeira, segunda e terceira mensagem angelicais, nenhuma obra há de tão grande importância. Não devem eles permitir que nenhuma outra coisa lhes absorva a atenção. Irmãos, aqui está falando uma missão tão especial que foi dada aos adventistas do sétimo dia. Então, Deus separou este povo, adventistas do sétimo dia, para uma missão tão maravilhosa. Deus deu a responsabilidade para este povo adventista, para transmitir as advertências ao mundo. A mensagem do terceiro anjo para ser pregada ao mundo inteiro. Foi dada a responsabilidade a este povo. Mas agora vamos caminhando mais para uma outra profecia. O que aconteceu com este povo? Então vejam muito bem. Agora vejam muito bem o que aconteceu com este povo. Continuando aqui, a página 53. Deus coopera com os que são fiéis a Ele. Agora, sabendo muito bem a missão dos adventistas, a responsabilidade que os adventistas receberam, mas agora vejam que agora Deus coopera com os que são fiéis a Ele. Aqui está, o Senhor Jesus sempre terá um povo escolhido para servi-lo. Quando o povo judeu rejeitou a Cristo, o príncipe da vida, Ele tirou-lhes o reino de Deus e entregou-o aos gentios. Deus continuará lidando com a cada ramo de sua obra de acordo com esse princípio. Irmãos, o povo judeu recebeu a bênção de Deus, mas só que conforme eles receberam a responsabilidade, receberam a bênção do alto para apresentar as verdades ao mundo, mas só que eles rejeitaram o próprio Messias. Rejeitaram o Messias. Então, quando este povo rejeitou o Messias, Cristo, o príncipe da vida, agora Deus tirou-lhes o reino de Deus e o entregou aos gentios.
entregou-os a um outro povo. Mas aqui a profecia agora está nos dizer que Deus vai continuar lidando com cada ramo de sua obra de acordo com esse princípio. Então, o cordão neste momento, o cordão continua. Conforme mesmo aconteceu naquela época, assim as coisas também acontecerão no momento presente. E que já estão acontecendo desta forma. Agora vejam muito bem. Quando uma igreja demonstra ser infiel à palavra do Senhor, irmão, prestem bem atenção. Você mesmo que é adventista do sétimo dia, que ainda não cresce por uma nova liderança, presta bem atenção. Quando uma igreja demonstra ser infiel à palavra do Senhor, seja qual for a sua posição, e por mais elevada e sagrada que seja a sua vocação, o Senhor não pode mais cooperar com eles. Entendeu? É isto mesmo. Por mais que a sua vocação, por mais que a sua posição é sagrada, mas o Senhor já não pode cooperar com essas pessoas. Outras pessoas são então escolhidas para assumir importantes responsabilidades. Irmãos, aos que têm perguntando, dizendo que onde está escrito a nova liderança? Não está escrito, não tem isso nos escritos de Ellen G. White. Irmão, aqui está a resposta. Outras pessoas são então escolhidas para assumir a importante responsabilidade. No entanto, se estes por sua vez não purificarem a vida de toda má ação, se não estabelecerem puros e santos princípios em todos os aspectos de sua vida, o Senhor os afligirá e humilhará dolorosamente, e a não ser que se arrependam, os removerá da posição que ocupam, tornando-os um opróbrio. Irmãos, é isto mesmo. Essas pessoas, irmão, conforme aconteceu no tempo de Saul, o povo de Israel. Saul foi um rei escolhido por Deus, mas só que ele começou bem, mas no fim foi infiel com Deus. Não obedeceu à ordem de Deus. Então Deus tirou-lhe o reino e entregou a uma outra pessoa, a qual foi Davi. Então, irmãos, neste exato momento, o reino foi tirado a Saul e foi dado a Davi. E a palavra de Deus nos declara que Deus humilhou Saul. Saul foi completamente humilhado. Aquela foi uma humilhação. Porque Saul, ele próprio considerava-se como rei, enquanto que já foi rejeitado por Deus. E assim, a história se repete. A história está se repetindo para os nossos dias. Enquanto que a liderança ainda consideram-se escolhidos de Deus, ao passo que Deus rejeitou esta liderança e deu a responsabilidade a outras pessoas, conforme está escrito aqui mesmo nos eventos finais. Então, irmãos, para aqueles que ainda acreditam, dizendo que quando há a convocação de um novo presidente da Igreja Adventista, isto obriga delegados, isto obriga vários líderes mundiais para reunir-se, é necessário que tenha que haver uma conferência geral para escolher um novo presidente. Irmãos, na época de Saul, isto não existiu. E, inclusive, esta última obra também não é necessário, porque estamos no período da grande apostasia chamada Ômega, em que toda a liderança está corrompida. Se bem que ainda existem sinceros dentro dela. Existem alguns pastores sinceros, que esses pastores neste momento precisam ouvir o chamado para sair. Por isso que aqui está a dizer que a menos que se arrependa. A menos que se arrependa. Se não se arrependerem, então, na verdade,
você será rejeitado mesmo, conforme já outros já foram rejeitados.